você comenta nos seus códigos, então você de alguma forma está fracassando. Essa é uma afirmação forte que está no capítulo 4 do livro Clean Code. Uncle Bob não poupou nessa parte do livro de críticas os comentários. E é sobre eles que vamos discutir nesse vídeo. Você é daqueles programadores que quando uma coisa não funciona, você comenta o código e esquece ele lá? Ou você é daqueles que gosta de descrever tudo o que está fazendo para facilitar o entendimento do código? Saiba que você provavelmente está errando bem rude durante sua programação. Mas calma que tem salvação. Vamos te apresentar alguns tipos de comentários bem ruins que devem ser evitados ao máximo, ou melhor, nunca serem feitos. E alguns outros tipos melhores ou toleráveis. E o mais importante, vamos fazer um meia-culpa de todos os comentários ruins que nós mesmos geramos durante vários e vários anos. Preparado? Que mal há em um mero comentário em um código, né? Para o compilador ou interpretador não faz absolutamente nenhuma diferença. Mas como estamos falando aqui de código limpo, não estamos nos referindo necessariamente à performance de compilação, mas sim à performance do entendimento. Quando estamos falando de código, temos algumas formas de padronizar nossa escrita. E é o que temos falado nos últimos vídeos dessa série. Mas quando falamos de comentários, o freestyle do dev toma conta. É possível escrever qualquer coisa ali, o que não necessariamente ajuda no entendimento. Essa é uma série de vídeos que estamos fazendo sobre o livro Clean Code, de 2008. Nossa ideia é ir desvendando, conforme o nosso entendimento, capítulo a capítulo do livro. Nós já estamos no 4º capítulo e pretendemos também fazer com outros livros. Aliás, já diz aqui nos comentários, quando a gente terminar, qual vai ser o próximo livro. Já tem gente pedindo aí o de refatoração. Olha, nós estamos adorando essa nova série no canal, pois nós conseguimos trazer parceiros que também acreditam em boas práticas e profissionalismo na arte de codificar. E nesse vídeo temos o apoio da Tribe, que é uma escola de programação que vai te ensinar a programar, a aprender e trabalhar. Nós temos um contato bem próximo com a equipe e podemos ver de perto como as pessoas que estudam e já se formaram lá formam uma comunidade super unida e como elas são rapidamente absorvidas pelo mercado de trabalho. A Tribe ainda disponibiliza um modelo de sucesso compartilhado, onde você só paga pela formação depois que estiver trabalhando na área de tecnologia e ganhando uma remuneração mínima de R$3.000. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira ou iniciar sua carreira na área de programação, indicamos fortemente que você conheça a Tribe e participe do seu processo seletivo. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, sem delongas, o livro é bem claro ao dizer que se você precisou comentar algo, é porque provavelmente você fracassou justamente em fazer o seu código ser entendido por si só. Essa afirmação é forte e nós concordamos com ela. Apesar de no passado, a gente tem que confessar, né? A gente ignorava ela completamente por achar que era radical demais. A verdade é que o código-fonte por si só já consegue, ou deveria, ser expressivo o suficiente em 99% dos casos. Ou seja, só lendo o código, usando também das dicas do Clean Code, é possível entender o que o código faz sem precisar de explicações extras. Para começar, então, nós vamos te apresentar esse código aqui. Criamos um código simples em TypeScript, onde verificamos os critérios para um cidadão poder tirar a carteira de habilitação. Adicionamos um comentário explicando a condição, ser alfabetizado e maior de idade. Aparentemente, não há nada de errado com isso. Mas veja que é muito mais fácil se esforçar em tornar o código legível do que comentar o que ele está fazendo. Podemos substituir todo o comentário e as condições com uma chamada a um novo método que chamamos de elegível CNH. Além do que, se esse critério precisar ser utilizado em outra parte do código, você estará evitando redundância. Nesse caso, a regra de negócio para elegibilidade fica encapsulada na definição da classe cidadão e mais em nenhum outro lugar. Se a ideia é tornar o código legível, acredito que sem o comentário ficou realmente melhor. Entenda que não é proibido comentar, mas toda vez que você sentir a necessidade de adicionar um comentário, é preciso tentar primeiro melhorar o código. No livro, o próprio autor diz que uma das motivações mais comuns para comentar no código é um código ruim que não se auto-explica. Então essa acaba sendo a principal dica para fazer ou não um comentário. Ao invés de gastar tempo comentando, use ele para refatorar o código e torná-lo melhor. Claro que nosso exemplo não é nem de perto o único tipo de comentário possível. Os comentários, por muito tempo, eram a fonte de informação para a geração da documentação do próprio código.
Ferramentas como o JavaDocs e o PHP Docs são um bom exemplo disso. Nesse código, podemos ver que para descrever uma função bem simples que retorna um objeto do tipo image através do método getImage, uma quantidade de comentários gigante foi necessário para gerar a documentação da ferramenta JavaDocs. Nesse caso, o comentário contém HTML misturado ao texto para formatar a documentação e também o uso de palavras-chave para descrever os parâmetros, o retorno do método e o tipo. Existe aí uma ferramenta envolvida no processo que traz uma facilidade de documentar usando o próprio código, ao invés de fazer isso em uma outra ferramenta. Mas veja que mesmo para fazer uma simples mudança, como adicionar um novo parâmetro, mudar o nome do método ou algo que troque sua estrutura, o comentário ficará obsoleto, assim como toda a sua documentação. Esse tipo de ferramenta tem sim a sua utilidade, mas adiciona ao ato de manter o código um esforço extra e desnecessário muitas vezes. A partir do momento que seu código mudar e seu comentário não, ele se tornará mentiroso. E é por isso que o Uncle Bob diz que os comentários mentem, pois o código não precisa deles para rodar. Então, se você não atualizar o comentário, ele não vai te impedir de seguir com o seu trabalho. Portanto, é mais fácil focar em tornar o código legível. Nós discordamos do livro quando ele classifica o uso de JavaDocs ou outra ferramenta parecida como aceitável. É que para nós existem aí melhores soluções atuais com papéis semelhantes. Eu comentava meus códigos bem parecido com o JavaDocs, como ele fazia, e achava o máximo deixar tudo explicadinho e acreditava que o tempo que eu gastava com aquilo compensava, mas na verdade, não. O Swagger, que já fizemos vídeo aqui no canal, no Dicionário do Programador, é um bom exemplo de geração de documentação a partir do código e não dos comentários que estão inclusos por lá. Ele é uma ferramenta bem moderna, não só de documentação, mas também de construção, design e teste de APIs. A documentação final que ele gera, inclusive, é testável e muito bem feita. Corre lá depois no nosso vídeo para conferir ele também e ver como funciona. Acho que agora já podemos falar sobre os tipos de comentários bem ruins que nunca devemos usar. Chamamos esse aqui de murmúrio. Voltamos ao TypeScript e reproduzimos a função para retornar uma imagem. Porém, no catch deixamos um comentário que faz sentido para o autor, mas que não representa muita coisa. Nesse caso, precisamos olhar outras partes do código para saber exatamente o que queríamos dizer no comentário, ou seja, falhamos em transmitir a informação. Esse outro mau comentário é chamado de créditos e autoria. Aqui o comentário só descreve quem fez a alteração do código. Não tem sentido nenhum comentar coisas desse tipo. E o pior é que vimos isso demais por aí em projetos de terceiros. O que podemos dizer é que o controle de versão já faz esse tipo de trabalho, então nunca use esse tipo de comentário. Agora, o mais clássico de todos, o código como comentários. Quem nunca, né? Aproveitamos o outro exemplo e comentamos uma URL de uma API que testamos antes. Mas como ela pode se tornar uma alternativa em algum momento, comentamos ela no código. Ou para desativar um pedaço do código de forma temporária ou não. Outro clássico é comentar chamadas de log na tela para poder usar depois quando for depurar o código na próxima vez. Pessoal, isso não deve ser feito. Mais uma vez, o controle de versão está aí para fazer esse papel e os testes também, né? Por mais que possamos fazer isso durante o desenvolvimento, não enviem esse tipo de código para a produção. Esse eu tenho certeza que muitos de vocês fazem, não é verdade não? Agora, e esse aqui? Os comentários ruidosos. Esse tipo de comentário eu confesso que eu já fiz muito e hoje eu sinto até calafrios quando eu vejo. Aqui temos duas classes que representam uma nota fiscal e para cada atributo e cada método dessas classes um comentário. E ele está lá para dizer para que serve aquele atributo. Repare que o próprio nome do atributo já é o suficiente e os comentários poderiam muito bem ser totalmente descartados. Se você reparar ainda mais de perto, verá que lá no atributo emitente tem um comentário e depois no destinatário tem exatamente o mesmo comentário. Ou seja, esse segundo é uma mentira, pois provavelmente aí foi o fruto de um Ctrl+C, Ctrl+V e muita desatenção. Não faça essa sujeira no código, se esforce para nomear melhor os seus elementos. Os comentários to do também são bem comuns e os preferidos de muitos devs. Esse tipo de comentário no livro é classificado como comentários bons ou aceitáveis. O to do, ou para fazer, pode ser uma instrução de algo que falta ou algo que precisaria verificar mais a fundo ou simplesmente uma parte da implementação que ainda não foi feita. Voltamos no exemplo da classe de nota fiscal. Agora implementamos um método que envia os dados para a Cefaz.
porém ficou uma pendência no desenvolvimento, pois seria necessário verificar se o serviço está online para continuar. Existe até uma extensão no próprio VS Code para esse tipo de comentário, chamado de To-Do Tree. Se no início do comentário tiver escrito To Do, ele automaticamente cria uma lista de pendências para resolver. Esse recurso é útil sim, mas deve ser utilizado somente em casos extremos ou para enfatizar o uso de algum recurso. Porém, não se deve deixar o To Do por lá eternamente. Portanto, ainda classificamos como comentários que podem ser feitos, mas que deveriam ter aí um certo prazo de validade. Os comentários marcadores de posição são bem comuns também, principalmente em programas mais antigos, onde a fonte fica tudo em um grande arquivo. Hoje em dia, esse tipo de comentário é completamente dispensável. No exemplo, temos um programa em Python que pega uma imagem em uma API e verifica se ela está no formato Full HD. Todo o código está separado por funções e foi utilizado o comentário para blocar ou para marcar a posição das funções referentes às imagens, e depois um outro bloco para a função principal. O Uncle Bob diz no livro para usar esporadicamente, quando realmente houver algum benefício. Mas eu particularmente acho que eles não servem para muita coisa não. Esse tipo de comentário só mostra que o código está confuso. Então é melhor fazer um esforço extra para melhorar novamente a legibilidade do código e não colocar ali um comentário. Isso cai no mesmo caso de quando vemos um comentário logo depois das chaves em linguagens que usam as chaves. Se seu código precisa desse tipo de comentário ou de marcadores de posição, é porque suas funções estão muito grandes e confusas. Volte então ao capítulo 3 do livro. Um dos comentários mais horrendos é o redundante. Esse é aquele que dói os olhos só de ver, ainda por cima faz o favor de atrapalhar a leitura do código e é completamente dispensável. No livro, ele dá como exemplo o arquivo containerbase.java, do Tomcat. Então nós vamos ver agora se ele continua com esses comentários em 2023. O arquivo já começa com um comentário aceitável que diz sobre licenças e regras. Porém, quando chegamos no JavaDocs, a coisa desanda. Podemos ver um comentário como marcador de posição e depois, para cada atributo, um comentário de 3 linhas foi adicionado. Realmente se leva mais tempo lendo comentários do que o próprio código. Na mesma linha dos redundantes estão os comentários enganadores. Nesse código em C# temos alguns pedaços de códigos com seus respectivos comentários. Eles são considerados enganadores porque não fornecem informações úteis ou relevantes sobre o código. Eles são redundantes ou óbvios e poderiam ser facilmente deduzidos apenas lendo o próprio código. Os comentários só deveriam estar lá para explicar coisas que não são óbvias no código ou para esclarecer os propósitos e intenções do código. Eles não devem ser usados para descrever o que o código já está fazendo. E os testamentos em forma de comentários? Você já viu? Estamos falando dos comentários longos. Vamos te mostrar então o arquivo php.ini do PHP, que é um emaranhado de maus exemplos de comentários. Eu sei que vai ter muita gente que vai elogiar, mas a verdade é que é confuso demais. O arquivo todo é um verdadeiro livro, separado por marcações, instruções, exemplos de utilização e por aí vai. Eu até entendo a motivação de se fazer isso, mas seria mais prático incluir um link para uma documentação do que deixar o arquivo praticamente só com comentários. Tem código ali como comentários com marcação de posição e apesar de estar bem escrito, é muito confuso, pois não dá para saber se ao ativar alguma opção você irá quebrar o serviço do PHP ou não. Engraçado que muitas coisas do PHP têm esse jeitão de sempre ter muitos comentários. Dá só uma olhada. O arquivo runtests.php do repositório também é cheio de comentários longos. O tempo para ler e compreender acaba sendo muito alto. Mas e aí? Então é proibido comentar? Bom, existem casos que só um comentário mesmo para se fazer entender. Então, como regra geral, é melhor conhecer quando um comentário pode ser útil e não atrapalha tanto a leitura do código. O primeiro que o livro cita, e aparentemente não tem como fugir muito deles, são os comentários legais. Esses comentários muitas vezes são imposições corporativas que demonstram ali quem é o detentor dos direitos daquele código. Indo lá no repositório do Spring Framework, a gente já consegue identificar esse tipo de comentário. Geralmente utiliza o intervalo de anos em que o código estará protegido, o tipo de licença utilizada, que nesse caso é o Apache versão 2.0,
e mais informações sobre restrições. Se formos agora no repositório do Nginx, podemos perceber também o mesmo tipo, porém bem mais simples com o nome dos autores. O livro diz que adicionar esse tipo de comentário em cada arquivo é até desnecessário, já que geralmente se utiliza dentro do próprio repositório um arquivo com a licença utilizada. Outro exemplo de comentário bom que vale a pena citar é o de explicação de intenção. E esse eu confesso que eu não acho um comentário bom e ainda fico na dúvida se devo ou não fazer. Nesse exemplo, eu tenho um código em Python que redimensiona imagens que estão em uma pasta. Nesse caso, ficou decidido que todas as versões reduzidas teriam a qualidade 40, e o comentário explica o porquê dessa decisão. Eu também fico na dúvida, viu, se esse tipo de informação é útil ou é só ruído mesmo. Se alguém em algum momento quiser contestar essa decisão, teoricamente não vai ter problema nenhum. Outro tipo classificado como bom no livro é o comentário informativo. Olha, esses são casos especiais que o código não é tão trivial para ler, como é o caso de expressões regulares. Nesse exemplo, utilizamos uma expressão regular em TypeScript para validar um formato de data utilizado no MySQL. Ler expressão regular pode ser divertido, mas entender, dependendo de como foi escrito, beira ao impossível. Então, nesse caso, eu acho que um comentário com o formato e um exemplo de uso acaba sendo bem válido, desde que esteja atualizado. Imagine ter a premissa de que o exemplo no comentário está certo e a expressão está errada. Você com certeza vai perder um baita tempo por ali. E aí temos no livro mais dois casos de comentários aceitáveis, que são o esclarecimento e o alerta sobre consequências, que na minha visão não tem diferença do informativo e explicação de intenção. E mesmo no livro, ao explicar o uso deles, ele mesmo dá a solução de como não utilizar. Ou seja, mesmo em casos em que os comentários poderiam ser utilizados, ele em algum momento poderia ser trocado por uma refatoração simples. Então, como lição final, o que eu posso dizer é que muitas pessoas, ao terminar esse capítulo, param completamente de comentar no código, pois eles acham que eles são ou serão mentirosos em algum momento. Agora, pior do que não ter nenhum comentário é simplesmente tirá-los sem melhorar a leitura do código. Então, a relação do comentário com o código ruim do ponto de vista de leitura é ali muito próxima. Por isso, antes de simplesmente chegar lá e remover um comentário, refatore o código, pensando sempre em quem irá lê-lo. E veja se o comentário realmente está fazendo sentido depois disso. Espero que você esteja curtindo essa minissérie. O próximo capítulo também é cheio de controvérsias, mas no fim ajuda muito os programadores a se tornarem melhores. Nós falaremos sobre formatação de código e não se trata somente de indentação. Não esqueça de comentar sobre como você usa os comentários no dia a dia e se existe aí algum tipo que a gente não citou no vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!